Começar mais uma aula de geografia para a galera do nono ano da Escola Carlos Muta Filho, viu? Professor Rodrigo. Vamos lá, estaremos estudando sobre consumo e cultura globalizada e consumo consciente. Super importante nos dias atuais, né? A questão do consumo mais consciente aí, ok? Tá, para a gente continuar a aula, a gente tem que lembrar das empresas que nós estávamos estudando nas aulas anteriores, como as multinacionais e as transnacionais, ok? Vamos lá, você lembra que nós estávamos estudando sobre a questão do McDonald's, da Coca-Cola, da Mitsubishi, entre outras empresas? A gente vai, dar uma voltada na aula, ok? Todos vocês lembram dessas grandes empresas globalizadas? Se não lembrou, eu falei delas aqui agora para vocês. Quais as vantagens dos países subdesenvolvidos, ou seja, dos países pobres, emergentes, abrigar essas filiais em seu território? Então, quais são as vantagens dos países subdesenvolvidos abrigarem essas empresas? Então, vamos lá. Emprego de mão de obra local, ou seja, vai gerar renda, vai gerar emprego naquela região. Desenvolvimento de tecnologias. Por quê? Porque se tem uma grande empresa, tem grandes investimentos. Automaticamente as grandes empresas têm grandes investimentos tecnológicos. E eles vão passar isso para aquela região também. Outra, integração entre os países da mesma região. Ou seja, essa integração que a globalização permite aí, vai tornar que o quê? A integração entre esses países locais, da mesma região, ok? Uma outra característica, desenvolvimento do sistema de logística. O sistema de logística aqui também está muito intimamente ligado também à questão dos transportes. Você lembra que nós estamos a questão dos transportes também, o transporte ferroviário, o transporte hidroviário, marítimo, aeroviário, rodoviário, entre outros. Tudo isso aí está intimamente ligado à logística daquela região também, ok? Tá. E quais são as desvantagens dos países subdesenvolvidos pobres abrigar essas filiais em seu território? Falando das vantagens, as desvantagens são poluição sonora, ou seja, o aumento do barulho, que isso aí vai ser intenso uma vez que se está produzindo muito. Um outro problema, o visual. A questão do impacto visual que vai ocorrer naquela região ali, a poluição visual local. Outra, a poluição e o impacto ambiental daquela região, ou seja, se vai instalar aquela empresa ali, automaticamente já está modificando o meio ambiente, possivelmente pode estar degradando, tirando algumas coisas daquela região, poluindo rios, etc. Degradação das áreas industriais, doenças ocupacionais. Essas doenças ocupacionais aqui estão intimamente ligadas à questão do trabalho, a questão do estresse, a questão das relações trabalhistas, dos problemas que dão quando se trabalha muito, Então vamos lá, continuando. Exclusão social e digital. Por que exclusão social e digital? Porque, gente, é todo mundo que está inserido no meio digital? Não. Às vezes estou passando a videoaula aqui e muitos meninos não vão ter nem acesso a essa questão dessa videoaula. Ok? Então, exclusão digital e automaticamente social, Outro, futuro desemprego, pois as pessoas serão substituídas por máquinas. O que é isso, gente? Eu até falei isso na aula anterior também, que é o seguinte: por que vai haver um aumento do desemprego? Porque a partir do momento que as máquinas substituem as pessoas humanas, automaticamente vai tirar os empregos. Por quê? Porque as máquinas elas são mais rápidas, elas são mais produtivas, faz tudo com menos tempo e maior produtividade, e tem a questão de ser máquina, Então, automaticamente, vai aumentar o lucro para as grandes empresas. E por que é tão vantajoso tais empresas se instalarem em países subdesenvolvidos? Então, para as empresas, olhando pelo outro lado, por que é vantajoso essas empresas se instalarem nos países subdesenvolvidos? Claro, por uma questão muito super importante, essa aí, a mão de obra é abundante, ou seja, tem muita mão de obra e ela é o quê? Barata, Então, muita mão de obra em abundância e simplesmente barata. Por quê? Se essa empresa fosse permanecer no seu lugar de origem, a mão de obra lá é mais qualificada e possivelmente também ela não é barata, ela é cara, ok? Então, passando para outra parte, a gente precisa entender, vocês concordam comigo se tem toda essa modificação, tem muito consumismo, não tem? Então, o que fazer para diminuir o consumismo apresentado às grandes empresas, essas grandes empresas que a gente já falou aí já?
O que é preciso fazer? Porque vocês concordam comigo que tem muita coisa acontecendo, o meio ambiente está degradado, né? A questão as pessoas não reutilizam nada, as pessoas não produzem mais esse tipo de coisa. Então a gente vai entender o que a gente precisa aplicar, que nós chamamos de metodologia do 5R, que é do consumo responsável, ok? Aí nós vamos aplicar a metodologia, né, dos 5 R's do consumo responsável, que é repensar, ou seja, será que eu realmente estou precisando disso? Na boa, estou precisando disso mesmo? Então eu começo a repensar, recusar. Por que recusar? A televisão, os rádios, né, eles instigam o tempo todo a vocês a comprar, né, a consumir. Você tem que aprender a recusar isso. Reduzir, ou seja, comprar somente aquilo que é necessário, sem extrapolar nada. Reutilizar. Reutilizar as coisas, né, que deixaram de utilizar. Então você tem que aprender a reutilizar as coisas e reciclar, fazer o processo de reciclagem. Justamente porque a partir do momento que a gente faz o 5R, que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, estamos melhorando essas questões, porque o nosso planeta agradece, ok? Galera, então eu vou passar para vocês um videozinho que fala sobre a questão do consumo consciente, ok? Presta bastante atenção. Preste atenção no vídeo aí, galera. Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas, espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos. Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados à exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de um planeta e meio. É urgente diminuir nossa pegada ecológica, que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo? Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causem impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto. Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Galera, com relação às atividades que foi feito para vocês aí, ó, a primeira questão,
né? Vocês vão ter um infográfico aí que é como se fosse uma paródia sobre o hino nacional, falando dessas grandes empresas, tá? Transnacionais e multinacionais, ok? Aí o que acontece? Depois que vocês entenderam a paródia aí do hino nacional, vai estar perguntando quais são as vantagens e as desvantagens para os países subdesenvolvidos de abrigar uma filial de uma transnacional? A letra B. Por que montar as filiais das grandes transnacionais em países subdesenvolvidos é tão vantajoso para tais empresas? Ou seja, qual é a importância, né? Ok? Dos países subdesenvolvidos, ok? Dessas empresas se instalarem nos países subdesenvolvidos. E aí, a questão da letra C é: quais são os 5 R's do consumo responsável? Então, eu falei na apresentação, ainda tem um videozinho falando sobre a questão dos 5 R's, ok? Então, vocês vão escrever eles aí para mim, ok? No mais, fique com Deus, boa sorte. Não esqueça de entregar as atividades não, viu, gente?